1 Samuel, capítulo 13. Guerra contra os filisteus. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava em seu 2º ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados de que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra. Que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteus em relação aos israelenses. E por esse motivo, todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente, a leste de Bet-Aven. Assim que os soldados israelenses perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Sacrifícios reprováveis. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas, e refleti: bom, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que lhe replicou Samuel: agistes como um insensato. Tu não obedecestes a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observastes o que Yahvé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul, ao encontro dos guerreiros, e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e tropa era formada por cerca de 600 homens. A fraqueza militar de Israel. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com ele acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Micmas. O comandante de ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Sual. Outro grupo tomou a direção de Bet-Oron. E o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça, de onde se pode observar o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquele tempo,
não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por esse motivo, todo israelense tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel, capítulo 14. Jonatas vence os filisteus. Um dia, Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: atravessamos até o posto avançado do exército filisteu, que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá, em Migron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aias, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Iavé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico da grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozês e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e o outro ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória, que sejamos muitos ou poucos. Redarguiu-lhe seu pajem: segue a inclinação do teu coração, eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou: eis o que faremos, partiremos na direção deles de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que chegamos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem, subi até nós, então subiremos, porque é sinal que Yahvé nos dará vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: subi até aqui, pois tenho algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu a seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro engateando e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens, em uma área correspondente ao terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 1.200 metros quadrados. Deus entrega a vitória a Israel. Então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu
batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aias: trazei a arca de Deus e o éfode, o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o colete sacerdotal. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local de combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se haviam embocado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puderam a persegui-los, combatendo-os. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Avém. Ordem irrefletida de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se havia comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs esse juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco desse mel? Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos espojos da guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Falta ritual cometida pelo povo. Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso, avançaram sobre os que haviam tirado dos inimigos como despojos de guerra e comeram a carne das ovelhas, boi e bezerros de qualquer maneira, com sangue. A notícia chegou a Saul nesses termos: o povo está cometendo pecado contra o Senhor porque está comendo sangue. Então ele determinou: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dize: traga cada um o seu boi ou a sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. O povo salva Jonatas. Ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saquemo-los até ao romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: faze tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul
aqueceu e pediu o conselho de Deus: descerei para perseguir os filisteus? Ou entregá-lo-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, nesse dia não houve resposta. Então Saul ordenou: aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que constitui a falta cometida por vós nesse dia. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim ainda que seja o meu filho Jonatã culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Em seguida, declarou Saul diante de todo Israel: ponde-vos todos vós de um lado, e eu e o meu filho Jonatã de outro lado. E o povo respondeu a Saul: faz o que te parecer certo. Então Saul exclamou: ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatã, ó Senhor Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida Saul determinou: lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatã. E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: conta-me o que fizestes. Jonatã replicou: eu somente provei um pouco de mel com a ponta de uma vara que tinha na mão. Todavia estou pronto para morrer. E Saul concluiu: que Deus me castigue com todo o rigor, caso você não pague com a morte, Jonatas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando: Jonatã, aquele que alcançou essa grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatã, e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Resumo do reinado de Saul. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daquele que os saqueavam. A família de Saul. Saul teve 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a sua mais nova, Mical. A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para o seu exército.